Fala galerinha, muito boa tarde, bom dia, boa noite, seja lá que horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu espero que você esteja aí preparado para estudar, para fazer o nosso estudo de mercado, onde a gente vai estar mostrando para vocês aí tudo que pode termos aí, nós podemos ter de oportunidades, entender o que está acontecendo no gráfico, para com isso aí ter as melhores chances e melhores oportunidades no decorrer da semana, beleza? Antes, queria pedir para vocês aí, não se esqueçam de se inscrever ali no Vida de Trader no Instagram, para quem ainda não segue a gente lá, dá essa força. Ali é um canal, segundo canal nosso, a gente está começando a agitar um pouquinho mais algumas coisas sobre a mesa, sobre promoções, e eu vou estar divulgando muito lá para a gente estar direcionando o nosso estudo aqui. E também falando sobre algumas movimentações, operações e coisas do dia a dia. Assim aqui a gente consegue deixar o estudo mais limpo e objetivo, beleza? E se você está chegando agora a conhecer o canal, esse canal fala só sobre Smart Money. Quer conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho? Dá uma acessada aqui nesse QR Code que tem aqui na parte superior, que lá você vai ter todas as informações que você precisa sobre como funciona o nosso método, como que é o nosso treinamento. E, além de tudo, você tem o canal no YouTube aqui, onde você encontra todo o material que você precisa para já começar a entender o Smart Money. Então, corre lá, dá uma conferida, que eu tenho certeza que isso aí vai ajudar vocês muito mais. Beleza? Bora falar do mercado aqui. A gente tem o gráfico de 15 minutos do índice aqui, onde a gente começa a fazer o nosso estudo, onde a gente tem uma descida que ele vem fazendo direto desde lá os 130 mil, né? Com correções muito pequenas, né? Essa daqui foi uma correção um pouquinho maior que a gente teve agora, e ele já fez a acumulação aqui, a distribuição, e continuou tomando rumo. Eu venho falando há horas para a turma que a gente ainda tem um alvo aqui embaixo, né? A gente tem essa região de gap aqui muito forte, então a gente ainda tem um alvo ali no 117, 118. Agora resta a gente saber se esse preço vai realmente ir até lá. Caso contrário, mas a gente sempre está operando conforme o preço demonstra, né? Então o que a gente tem aqui na nossa realidade hoje, se a gente pega o gráfico de uma hora, nós temos o quê? Uma captura de liquidez aqui nessa região e uma continuação de queda, né? Não podemos esquecer que essa movimentação aqui agora, ela começa a tomar uma forma de outra acumulação, tá? Então, a gente tem que ter muita consciência de qual vai ser a continuidade desse movimento. Se ele vai fazer essa movimentação para ir até o próximo alvo, que é o que está indicando, tá? Ou se esse preço vai começar a fazer o pullback e aí voltar e fazer essa reversão. Nós estamos numa condição onde a gente teve, nessa região aqui, um alvo de 60 minutos que a gente chegou, e a gente tem alvos para baixo. Pelo cenário, tudo indica que ele vai continuar, ele está fazendo retestes, afinal de contas, quando a gente olha aqui, ó, 15 minutos, nós temos uma sequência de candles negativos. Então, isso já nos indica que a força vendedora é a que está no comando nesse momento. Então, agora a gente precisa entender o que está acontecendo por conta dessa movimentação. Ele deixou zonas de liquidez aqui. A gente sabe que quando a gente tem o payroll, a gente tem uma volatilidade muito grande e normalmente nas regiões de notícia fica a ordem presa, né? Então agora a gente precisa entender essa próxima movimentação do preço para ver o que é que ele vai fazer, tá? Vocês percebem que aqui quando a gente traz para o 15 minutos, nós temos praticamente uma descida reta, eu não tenho pullbacks, né? Isso nos mostra o quê? Para esse preço, pelo menos a gente ter uma oportunidade compradora, ele precisaria fazer alguma coisa de reversão para voltar nessas regiões aqui, executar essa questão desses order blocks, para aí sim a gente ter uma continuidade. O que a gente tem aqui para cima? Eu tenho esse order block aqui do 15 minutos, que foi o que originou a queda, que é onde está o dinheiro.
tá? Porque assim, ó, muita gente que estava comprado nisso aqui, apostando na continuidade, tomou uma invertida com o payroll, né? Então aí a gente tem essa movimentação. E aqui, quando a gente traz de volta para os 5 minutos, a gente vê claramente que a gente tem ainda pontos de pullbacks, né, desse preço, ou seja, eu ainda tenho essa região aqui, né, apesar de ela estar numa região barata, é uma região importante, e esses dois pontos vermelhos aqui que são o que? Os pontos do sell side liquidity passado, que é onde justamente o preço teve um movimento brusco, principalmente esse aqui de baixo. Então, com isso, a gente valida também não só aquele order block lá de cima, como também esse carinha aqui, daqui de baixo, ó. Aí vocês vão me falar assim, poxa, Emerson, mas esse order block está numa região bem barata, né? Ah, aquela velha historinha do Premium Discount com a FIBO de 50%. Sim, tá barata. Só que a gente tem que marcar ele porque ela é uma região relevante, tá? É uma região que o preço segurou aqui e a gente tem sim a possibilidade desse reteste aqui para continuar. Então, não tem como a gente deixar passar em branco essa região daí de baixo, tá? Então, aí sim a gente tem essa nova região. Aqui a gente fica esperto porque teve muita mitigação aqui nessa região, o preço ficou por aqui muito tempo. Então, se eu fosse pensar em alguma coisa de marcação para essa região, seria essa região de liquidez aqui em cima, onde seria aí já um segundo estágio do preço, quando a gente está falando de um possível pullback, onde isso aqui, essa região, essa liquidez, levaria o preço até o alvo final, tá? Então, essa parte aqui de cima depende muito do acontecimento sequencial aí do que vai acontecer no preço. Claro, tudo isso eu sempre falo para vocês. Depende de como o pregão vai abrir na segunda-feira, né? A abertura do pregão nos diz muita coisa. Então a gente tem que tomar cuidado com isso e prestar atenção no que o preço estará nos mostrando na segunda-feira, beleza? Então o índice a gente tem essa ideia. O mercado está em queda. Se eu vou dar preferências, eu vou dar preferências por vendas. Então tome muito cuidado com compras quando o mercado está forte assim para baixo, tá? Compras ele tem que fazer uma virada muito forte, tem que entrar muito volume comprador para fazer essa inversão, beleza? Bora falar do dólar. Doleta segue rumo acima, aquilo que eu falei para vocês, passou daquele nosso alvo, renovando estrutura de alta, tá? Acaba de fazer o que aqui, ó? Ela valida uma outra região aqui embaixo, tá? Mais uma extremidade, ou seja, o preço está subindo, galera. É compra, né? Não tem assim, chegou, agora ele chegou no alvo. Percebam que o dólar está acontecendo aqui a mesma coisa que eu falei do índice, só que para o lado contrário. O preço está subindo, está fazendo boss, né? Renovando estrutura. Não tem por que cargas d'água você querer ficar procurando reversão. A ideia é esperar ele chegar na melhor região possível, para aí sim você procurar por uma oportunidade de operar a favor da tendência, tá? A gente tem essa extremidade aqui, sim, ela está longe bastante. A probabilidade do preço chegar numa zona extrema dessa e depois voltar tudo é menor, a gente sabe disso, mas a gente tem aí pullbacks de continuidade nesse movimento aqui, ó. Você tem aqui, o preço pode pegar essa liquidez aqui, fazer um sweep e depois dar continuidade. Então, eu não tenho como marcar order block aqui, porque isso aqui não é um order block. Como que a gente tem que tratar isso aqui? Região de liquidez. É uma região que vocês vão ter que estar atentos a isso aqui na abertura do mercado, porque aqui pode ditar se o mercado vai reverter ou se isso daqui vai ser um sweep. Porque lembre-se, isso aqui é o fundo que gerou o último topo. Se o preço perder ele
ele te dá uma nova oportunidade compradora. Se ele vai romper aqui ou não, a gente não tem como saber. Mas caso ele não rompa, uma esticada aqui já te dá um trade muito bom até que ele possa fazer a reversão. Então você tem aí esse caminho todo, por isso que é muito mais fácil operar a favor da tendência, tá? Então assim vocês se sacrificam menos e tomam muito menos risco quando a gente está a favor da tendência. Aí olhando para cima, quando a gente bota no gráfico de 1 hora, que inclusive esse gráfico está bem longe, a gente percebe, vou botar o 4 horas que acho que vai ficar melhor da gente enxergar. A gente percebe que o próximo alvo do dólar é muito distante, é lá no 5,50, tá? Então assim, temos que tomar cuidado, porque aqui sim, nessa zona que eu tinha deixado marcado, é uma região de liquidez e isso pode impulsionar o preço. Da mesma forma, como que isso aqui poderia ser um sweep. O que que nos dá uma certa visão de meio que continuidade? Nós só não tivemos esse candle de força fechando acima, como outro também de 1 hora deu continuidade. Então eu tenho 2 candles de 1 hora dando continuidade, ou seja, isso aí não é, a gente não tem como considerar um falso rompimento, pelo menos, né? A não ser que o preço abra com um gap de baixa na segunda-feira, porque até mesmo no gráfico de 4 horas ele foi um candle cheio que fechou bem acima do topo. Então, por isso a gente ainda tem que estar sempre olhando para compras no lado de baixo, tá? Então estejam atentos em relação a isso, beleza? E um outro ponto que vocês podem ter de atenção aí para buscar compras é essa região aqui, ó, que vocês podem depois estar marcando. Toda essa região aqui, ó, esses 2 pontos também são lugares interessantes para vocês estarem pensando em regiões compradoras, beleza? Bora falar do Nasdaq aqui. O Nasdaq foi travado na sexta-feira, né? Como eu falei para vocês, a gente está num movimento de máxima histórica, e como ele está numa máxima histórica, é complicado. O payroll afundou o preço para pegar a liquidez embaixo e tentou de novo fazer um rompimento, e agora ele está travado no meio do caminho, tá? O que a gente tem de expectativa nisso daqui? Primeiro, ele já testou 2 vezes, ele já deixou 2 testes aqui gerando liquidez nesse buy side liquidity, que é toda essa região de liquidez aqui. Agora o preço está no meio de caminho, né? Vamos ver como que vai ser a abertura amanhã com o mercado asiático. Agora, se ele começar a vir para baixo, tomem muito cuidado com esse order block aqui, porque a gente pode estar dando início a uma correção daquelas correções grandes, tá? É como eu sempre falo no Nasdaq, por via das dúvidas, a gente sempre opera do lado da tendência. Então, aquela primeira tentativa, oportunidade que der, claro, se ele abrir no mercado asiático, capturando essa liquidez aqui, dando oportunidade de venda, você vai ter a venda aqui até um alvo aqui embaixo, que seria a movimentação coerente, tá? Porque aí ele bota todo mundo preso na compra, os stops aqui embaixo, volta estopando e empurra o preço lá para baixo. Esse seria o movimento de venda nessa região, tá? Mas tudo vai depender da abertura do mercado asiático amanhã, porque na abertura do mercado asiático do domingo, ele dá uma esticada e depois ele começa a montar a liquidez. Para aí, então, no mercado, tanto na abertura de Londres quanto na abertura de Nova York, aí sim ele dá continuidade nesse preço, tá? Na movimentação. Então, muita atenção com o ponto onde ele vai abrir amanhã, porque a gente pode ter sim uma oportunidade vendedora aqui, ok? Eu, nessa região aqui, eu pensaria, claro, são stops curtos, né? Agora, se o preço abrir e perder nessa região, eu ficaria também esperto com uma compra de teste até aqui para depois ele descer. Qualquer uma das duas é uma operação de alto risco porque o preço se encontra no meio de caminho. Eu tenho um fundo aqui e eu tenho um topo aqui, ainda mais um topo duplo, de um recorde de uma máxima histórica. Então eu tenho
dois pontos muito importantes nas duas extremidades e o preço se encontra no meio do caminho. Então, o melhor de tudo nessa situação é esperar ele se resolver. Se ele não romper topo, voltar a perder esse fundo aqui, aí sim você pode ter o início do pullback. Agora, se ele subir e romper topo, você pode ter aí sim mais uma continuidade, porque ele gerou a liquidez aqui. Então, se ele não romper fundo e vier romper topo, provavelmente vai ser para renovar a máxima histórica, beleza? Então, fiquem atentos nisso aí no Nasdaq, combinado? Bora falar então agora do euro, né? O euro deu aquela despencada fenomenal por causa do payroll. Teve também antes, no dia, a fala da Christine na quinta-feira, que deu essa estilingada. Mas, como eu falei para vocês, ó, ele tinha aquele alvo aqui em cima, voltou para capturar a liquidez, passou direto dessa primeira aqui e está indo na extremidade. Agora, aqui, vocês percebam o seguinte, tá? O movimento de alta dele no time frame grande é esse cara aqui. E o que eu tenho aqui dentro do pequeno? As regiões de liquidez que ele faz. Aí ele voltou, tá na região de demanda, tá? Então, por aqui, eu vou pensar no quê? Em compras, lógico, porque o preço está muito barato. Além do preço estar barato, ele tem um alvo extraordinário para um stop curtíssimo. Então, se eu tiver que tomar um risco de compra no euro, é aqui. Agora, se ele abrir amanhã já vindo embora para baixo e romper aqui, aí eu já não vou mais arriscar. Claro, aí arriscar compra direto não. Aí muda o cenário, porque a gente teria que esperar ele fazer uma movimentação de baixa, quebrar essa estrutura, voltar, e aí nos dá pelo menos essa compra de pullback, que a gente vai estar olhando o que ele fez, está querendo fazer uma reversão, tá? Então percebam que todas essas operações contra o movimento são operações que demandam movimentos complexos, tá? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Então a gente tem essa região de demanda, deixa eu botar uma hora aqui, marcar numa hora que fica mais fácil. A gente tem essa região de demanda e depois, se ele perder aquela região ali, eu tenho essa daqui, que é um ponto extremamente importante, inclusive com esse imbalance que a gente tem aqui em cima, que eu não posso desconsiderar ele, tá? Eu vou até deixar marcado aqui. E na região do imbalance a gente vai colocar essa linhazinha aqui, ó, para vocês estarem cientes. Que aqui a gente tem um ponto muito importante, caso ele perca esse fundo, aí a gente tem alvo lá para baixo, tá? Então, muita atenção nessa movimentação do euro, que esse fundo aqui é primordial para tomada de decisão. Percebam que ele é defesa compradora, tá? Aqui é lugar onde tem a defesa compradora. Então, muita atenção em relação a isso, beleza? E para a gente finalizar, bora falar do Shao, né? Aqui, ó, o ouro chegou no alvo, né? Depois a venda que ele deu no order block que a gente tinha marcado, o primeiro, né? Ele seguiu o caminho até embaixo. A gente segue falando assim, ó, o ouro ele está numa zona de extrema liquidez e uma zona de demanda. O movimento dele ainda é de alta, porque ele ainda está renovando o topo, né? E aqui é novamente aquela zona de decisão que a abertura do mercado amanhã vai nos determinar muito sobre isso. Se ele perder esse fundo aqui, é aquela perda que depois é só esperar por uma volta que ele vai começar a fazer um movimento de correção. Ele tem alvos grandes de correção, ó, alvos lá embaixo de correção. Então, se ele perder esse fundo aqui, ele pode dar uma excelente oportunidade vendedora. Agora, se ele segurar aqui, é porque ele ainda está travado dentro desse range. E quando a gente olha esse range, a gente olha claramente aqui a formação de uma estrutura do Wyckoff, querendo aqui
montar a posição com os testes e retestes aqui no fundo, e agora aquela movimentação de teste em cima, voltou, bateu, então ele teria que perder essa região e voltar aqui, aí sim nos daria a oportunidade vendedora, que a gente estaria olhando para uma oportunidade de reversão. Então muita atenção, porque a gente está numa distribuição, né? Porque como a gente está em topo, é a distribuição no ouro, então muita atenção em relação a isso. E estejam atentos do ouro em relação a como andam os mercados e as moedas, porque o ouro ele funciona muito contrário aos mercados. Então, poxa, se a gente tiver o euro negativo, a probabilidade do ouro ficar negativo também é pequena, porque quando você tem insegurança que a moeda enfraquece, o que fortalece é o ouro, porque ele é lastro, né? Então muita gente corre para o ouro. Então fiquem atentos só nessa observação, não tenham isso como regra, tá? Visto essa movimentação de cesta com o payroll, os dois foram para o mesmo lado, né? Então tomem muito cuidado em relação a isso, beleza? Mas espero que essa visão aí possa dar um norte para vocês e ajudar durante a semana. Combinado, turminha? Então eu espero que vocês tenham gostado. Tenham todos aí um bom descanso, um excelente fim de semana e até o próximo estudo. Valeu!